Olá, pessoal. Está tudo bem com você? Eu desejo que esteja maravilhoso. Bom, o meu nome é Daniel Pereira e este é o canal Muito Mais com Daniel Pereira. E aqui a gente relata muito mais para você, né? Sobre tudo, tá? Então, se você gostar de histórias reais, é claro, né? Histórias com H. Se você gostar de fatos reais, veja os outros vídeos, todos eles é uma história real, tá? Tem reportagens, tem entrevistas, tem contos, tudo real. Bom, eu vou relatar mais um caso de milagre. Veja só, eu continuo aqui falando um pouco, relatando um pouco sobre a minha mãe, e eu vou relatar um pouco de um acontecimento que se deu entre eu, a minha mãe e um sobrinho da minha mãe, e também uma irmã da minha mãe. A minha mãe, ela morava na cidade de Taubaté. Taubaté é uma cidade do estado de São Paulo. E ela tinha uma irmã que morava na cidade de Santo André, né? Bem próximo ali a São Paulo. E eu me lembro até o nome da rua que minha mãe contava. Era a Rua Humaitá. Minha mãe chamava, e todo mundo chamava, essa minha tia de Negrita. Negrita, tá? Então, a tia Negrita, ela morava em Santo André, como eu já disse, na Rua Humaitá. E ela vivia convidando a minha mãe para ir na casa dela, e fazer um passeio na casa dela, ir conhecer a casa dela, né? Ela era uma pessoa de posse, né? A minha mãe não, a minha mãe é uma pessoa que não tinha posse nenhuma, né? Nunca teve uma casa para morar, uma casa dela, né? Porém, a minha tia não conheci, assim, depois de ter uma certa idade, e nem me lembro desse acontecimento. Esse acontecimento que eu vou relatar aqui, eu sei que minha mãe relatava, né? Mas vamos lá. A minha tia vivia convidando a minha mãe para ir na casa dela. Ô, minha irmã Otília, venha na minha casa, venha na minha casa. Isso por cartas, isso por alguém que é na casa dela, né? Não existia WhatsApp, não existia nada, nem telefone o telefone era muito difícil, né? Nas cartas, a minha tia relatava que lá na casa dela havia um cachorro muito grande. Que o cachorro tinha o tamanho assim de um leão, né? E era um cachorro branco, muito bravo mesmo. Ele disse que às vezes um gato pulava lá, ele estraçalhava com o gato, acabava com o gato, né? E minha tia sempre relatando isso, conta a minha mãe, né? Bom, quando foi um dia de manhã, um sábado, relata minha mãe, que bateu lá na minha casa, onde eu morava, né? O sobrinho da minha mãe, ou seja, o filho da tia Negrita. E pelo que eu lembro, ele parece-me que se chamava Heitor, tá? Parece que esse era o nome dele, Heitor, né? Bateu lá e falou: ô minha tia, que bom te ver aqui. Minha tia, a minha mãe mandou te buscar para ir lá em casa. A minha mãe ficou assustada. Ir na sua casa, mas como? Veja bem, ele não foi de carro, ele foi de ônibus. Existia naquele tempo, e existe até hoje, uma empresa de ônibus chamado Pássaro Marrom. E o Pássaro Marrom saía de Taubaté, o ônibus saía de Taubaté e não tinha assim rodoviária em Taubaté. O que havia em Taubaté era um ponto de ônibus, e isso eu tenho uma leve lembrança, que ficava em frente o Cine Palace. Em Taubaté existia um cinema chamado Cine Palace. E em frente ao Cine Palace ficava então
o lugar que pegava ônibus, né? Então, o papel do meu sobrinho, do meu primo, né? Era meu primo, sobrinho da minha mãe. Era levar ela para São Paulo, ou melhor, para Santo André. Mas ele bateu lá e falou, minha mãe mandou vir buscar a senhora. Ela falou, mas como é que eu vou? A senhora vai, a gente pega o ônibus aqui e vai. Desce lá em Santo André, ou não sei se descia em São Paulo e daí pegava um carro e ia até Santo André. Eu não me lembro disso, né? Eu sei que sim, tá? Minha mãe falou assim, mas eu tenho que levar meu filho, que seria, no caso, eu, Daniel Pereira. Olha aí. E conta minha mãe que eu tinha aproximadamente 5 anos, né? 4, 5 anos, por aí. E ele falou assim, ah, tia, não é bom não. Não levar esse menino não. Porque a mãe tem um cachorro que é um leão. Grande como um leão, bravo como um leão. Branco, mas muito, muito bravo mesmo. Eu acho melhor a senhora não levar. E a minha mãe falou, não, eu tenho que levar, eu vou levar o meu filho. Só que você vai fazer o seguinte, você vai até a cidade, ver o que ver o que você pode comprar para a gente levar nessa viagem, né? Mas minha mãe fez questão que ele fosse até a cidade comprar. Ela disse para ele, né? Mas relata minha mãe que ele foi. Só que minha mãe ficou em casa. Ela também falou que ia arrumar minha roupa, minha malinha, a mala dela, para levar algumas roupas, né? Mas a minha mãe não arrumou foi nada. A minha mãe entrou no quarto e começou a orar, a clamar a Deus, a pedir a Deus sobre esse cachorro. Ela contava, né, que ela pedia a Deus que Deus fechasse a boca daquele leão, ou então que o marido da negrita levasse aquele cachorro para outro lugar, coisas assim, né? E ali ela orou. E talvez essa oração ela levou mais de horas orando. E o tal do Heitor lá na cidade, procurando dar uma laranja para levar, uma banana, sei lá o que mais, né? E minha mãe, então, me arrumou, né? Ela se arrumou e ele, então, foi até esse ponto de ônibus com a minha mãe e comigo. E eu me lembro dentro do ônibus eu me lembro, tá? Eu me lembro dentro do ônibus, mas é uma lembrança bem rara. E lá a gente foi. Chegando na porta da casa da minha tia Negrita, da irmã da minha mãe daquele moço que foi buscar a gente, relata minha mãe que esta tia Negrita veio aos prantos, chorando, 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 chorando. Chorava muito. E minha mãe viu aquilo e ficou espantada e começou a pensar, puxa, será que minha irmã está triste de eu chegar aqui? Minha tia não conseguia falar, relatava minha mãe. Minha tia não tinha como falar. Até que passou o tempo, né? E a minha irmã, a minha tia Negrita relatou para minha mãe. Minha irmã Otília, a senhora não sabe, você não sabe, né? Você não sabe o que aconteceu. E a minha mãe perguntou, o que foi que aconteceu, minha irmã Negrita? Ah, minha irmã Otília, meu cachorro, o cachorro mais lindo desse mundo, o cachorro que era o maior desse mundo, o cachorro que era o mais bravo deste mundo. Eu não sei o que aconteceu com o meu cachorro, e meu cachorro morreu. Faz 1 hora que meu cachorro morreu.
e ele está estendido lá no quintal morto. E eu coloquei um lençol de linho branco por baixo dele e outro lençol de linho branco por cima dele para o Sandu vir buscar o cachorro. Gente, não é Samu, tá? É Sandu. Sandu, eu fui procurar, né? Porque eu nunca soube o que era Sandu. Mas o Sandu era como se fosse um SAMU que pegava as pessoas em casa, né, dava uma assistência emergencial para gente. Mas ela falou que o SAMU ia pegar o cachorro dela. O Sandu, digo. O Sandu ia pegar o cachorro dela. E relata minha mãe que realmente esse Sandu foi lá, pegou o cachorro dela, pôs lá dentro do carro do Sandu e levou o cachorro embora. E a minha mãe, relatando em várias vezes que ela deu esse testemunho, ela falava que ela só ouvia e por dentro ela agradecia a Deus, porque foi a única solução que Deus teve, né? O cachorro, ninguém ia pegar ele para levar para outro lugar. Eles até parece que tinham uma fazenda, uma chácara, um sítio, não sei. Mas um cachorrinho branco, um cachorrão branco, com uma pele, com um pelo todo branco, ser levado para uma chácara ou fazenda e ele ficar todo sujo, né? Então ninguém ia levar esse cachorro para lugar nenhum. Ninguém ia levar ele para passear, porque talvez fosse até proibido andar com um cachorro desse nas ruas de Santo André. Eu quero dizer para você que me assiste agora que Deus é um Deus de milagres. É o Deus que responde oração. Todas orações são ouvidas por Deus. Não existe nenhuma oração que não seja ouvida por Deus. Todas são. Tem umas que Deus tem uma solução, tem outras que Deus tem outra solução, tem outras que Deus tem outra solução. Agora, veja bem que esses fatos que acontecem, e eu não sou de relatar muito fato aqui no YouTube, mas esses fatos que acontecem, esses milagres que acontecem, é Deus mostrando o poder dele para as pessoas envolvidas ali, né? No caso foi a minha mãe e depois várias pessoas que ouviram esse testemunho, né? Então tá aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.